A paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Quero trazer para a nossa meditação de hoje palavras do nosso Senhor Jesus, registrada lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, no verso 34, que diz assim: Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos a Tua graça, que Teu Santo Espírito possa estar nos auxiliando neste momento de reflexão, Senhor. E essas coisas te pedimos em nome de Jesus. Amém. As notícias diárias, nesses dias de coronavírus, elas são aterradoras. Nos atualizam quase que de hora em hora sobre o número de mortos, vítimas do vírus. Isso me faz lembrar daquelas placas em algumas empresas. Elas atualizam sobre o número de acidentes de trabalho. Porém, diferente das empresas, cujo objetivo é incentivar um número cada vez menor de acidentes de trabalho, as manchetes que estamos vendo diariamente parecem dizer: amanhã vai morrer muito mais gente. Como disse o jornalista Alexandre Garcia em artigo recente, quem dissemina o medo e a histeria ganha em audiência, como não vinha ganhando há muito tempo, disse ele. Portanto, eu quero trazer hoje para os irmãos uma mensagem que aquete o coração dos irmãos. Coloquem o seu pensamento no dia de hoje. Jesus disse em Mateus 6:11 sobre como devemos orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitos estão tremendamente preocupados com o pão de cada dia. Alguém já sintetizou sobre a preocupação. Preocupação é lamentar o passado e temer o futuro. As pessoas preocupadas estão preocupadas porque ou estão lamentando as coisas que passaram, ou estão preocupadas temendo o futuro. Por isso, essa mensagem que tem como objetivo as palavras de Jesus que nos incentivam a se focar no dia de hoje. Na história de Israel, registrada no Antigo Testamento, tem uma história bastante interessante, que está registrada lá no segundo livro dos Reis, os capítulos 6 e 7. A capital de Israel naquele tempo era Samaria.
Isso no tempo do profeta Eliseu. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e sitiou a cidade de Samaria. Então os samaritanos não podiam nem entrar e nem sair da cidade. A cidade naqueles tempos eram fortificadas com muros. Mas com aquele cerco aos muros de Samaria, os samaritanos não podiam buscar comida fora e nem vender os seus produtos que estavam ali dentro. Uma situação bem parecida com a que estamos vivendo hoje. E aí a fome começou a bater as portas daquela cidade. A tal ponto que duas mulheres resolveram comer os próprios filhos. Na porta da cidade, do lado de fora, haviam 4 homens leprosos. Os leprosos, naquele tempo, viviam isolados, não podiam entrar na cidade. E eles ficavam do lado de fora da cidade, dependendo da caridade alheia. Parecido com os nossos mendigos no dia de hoje. Eles dependiam do que aqueles habitantes de Samaria, tocados pelo coração, o ajudassem no alimentar diário. Ora, mas como a cidade estava cercada, e como não havia ninguém para ajudá-los, esses homens também ficaram em situação muito difícil para conseguir o próprio sustento, a sobrevivência. E aí eles começaram uma conversa entre si. E um deles disse: olha, nós vamos ficar aqui até morrer? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, então, até onde o exército sírio está acampado. Vamos nos arriscar. Se eles deixarem nós vivermos, viveremos. Se nos matarem, nós já estamos quase mortos mesmo. E eles se levantaram e foram lá onde os sírios estavam acampados. E, para a surpresa deles, Deus tinha agido, Deus tinha colocado medo no exército da Síria, e esse exército tinha fugido. E eis que não havia ali ninguém. E aí aqueles 4 leprosos puderam entrar ali no arraial, porque os sírios tinham fugido às pressas, deixando mantimentos, deixando coisas valiosas, ouro, prata. E eles se fartaram. E ainda foram avisar a cidade de Samaria: olha, os sírios foram embora, vem e se farte.
o escritor escocês Thomas Carlyle, ele disse assim: o nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 2, o apóstolo Paulo, falando acerca de Deus, disse: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. O escritor americano Dale Carnegie disse: um dos mais espantosos comentários sobre a nossa maneira de vida atual é que metade dos leitos existentes em nossos hospitais é reservado a pacientes que sofrem de distúrbios nervosos e mentais, pacientes que caíram sob o fardo dos ontens acumulados e dos terríveis amanhãs. No entanto, a grande maioria dessa gente estaria pelas ruas hoje, vivendo uma existência útil e feliz, se tivesse apenas seguido as palavras de Jesus. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã. Esse vírus não está trazendo apenas uma doença, às vezes mortal. As pessoas estão cercadas, não podem comprar nem vender. E estão ficando paranoicas diante dessa situação ímpar que estamos vivendo. E estão deixando de se alegrar e viver o dia de hoje. Se esquecendo que o dia passa, que a vida passa. Como é estranha a pequena procissão de nossa vida, escreveu Stephen Leacock. A criança diz: quando eu for um menino grande. Mas que quer dizer isso? O rapazinho diz: quando eu for homem. E depois de adulto diz: quando me casar. Mas casar-se, o que é isso, afinal de contas? Depois a frase muda: quando eu puder aposentar-me. Então, quando a aposentadoria chega, ele lança o olhar sobre o caminho percorrido. E, de certo modo, ele perdeu tudo. A vida já se foi. A vida, aprendemos muito tarde, está em se viver. Está no tecido de cada dia e de cada hora, disse ele. Reflito sobre essas coisas. Estou me preocupando muito com o dia de amanhã, a ponto de viver atormentado no dia de hoje? Eu quero deixar para os irmãos
o Salmo 118, o verso 24, que diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante do que expusemos e meditamos, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Esse dia que nos foi dado por Ti, que pudemos ter comunhão contigo através da Tua palavra, da oração. Tu garantistes o nosso pão de cada dia, como fizestes lá no deserto, trazendo o maná diariamente para o povo de Deus. Assim também cremos que Tu fará conosco diariamente. Abençoa a todos, Senhor, que sobretudo no coração dos irmãos fique a alegria do Teu Santo Espírito e a Tua paz. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.